Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nos unir então neste momento maravilhoso divino que nos é ofertado pela espiritualidade maior, pedindo licença a José de Mococa, a esse grande amigo que nunca nos abandona, não é verdade? Pois está sempre junto conosco. Nós é que ainda, com crianças ainda revoltas, é que nos distanciamos de nosso amigo e às vezes mesmo ele nos busca através da intuição, através do carinho, através do amor, e às vezes a gente renega, não só nas questões de virmos à casa, mas também renegamos as questões de lutar contra as nossas vicissitudes e as nossas paixões. Pois é isso que o Espírito Amigo José de Mococa quer de nós. Ele quer que nos superemos, que ao entrarmos nessa reencarnação, possamos sair desta melhor do que quando chegamos, mais mudados, mais arrependidos, mais modificados. E só o faremos através de Jesus, só o faremos através da prática do bem e do amor ao próximo, só o faremos sendo humildes, como diz Kardec. Para seres felizes precisamos ser humildes, então precisamos alcançar a humildade, e a humildade realmente é algo inerente do nosso espírito. Ninguém nos faz sermos humildes, nós conquistamos através do quê? De muitas lutas, muitas dores, de muitos desafios, de muitos momentos de dificuldade. É superando-nos, entendendo que temos muito que aprender, que temos muito que evoluir, que alcançaremos realmente a glória eterna. Para alcançarmos a glória eterna, naquela frase de Jesus, que nós só poderemos ser, a verdadeira felicidade não é deste mundo, só poderemos alcançar a felicidade do mundo interior, que estaremos então sendo levados para lugares maravilhosos divinos. Vai demorar, como muita gente fala? Vai, mas vamos caminhar, vamos tentar, vamos buscar e assim conseguiremos. Todos nós estamos fatalizados à perfectibilidade, à perfeição. Cabe a nós nos esforçarmos para que nos tornemos cada vez mais leves, não é isso? E hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Priscila. Nossa irmã Priscila vai falar do capítulo 3, o livro Libertação. O pessoal da casa está fazendo bastante livro de libertação. Eu estou achando que está todo mundo querendo se libertar de alguma coisa. Ninguém está querendo contar, mas está querendo se libertar de alguma coisa. É brincadeira, você. Fica à vontade, boa palestra para você. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo hoje os nossos corações, amenizando as nossas dores, aquilo que nós trouxemos, multiplicando as nossas alegrias, as nossas felicidades e conquistas que nós já galgamos. Não é assim? Como sempre, aguinha. Então hoje nós nos propomos, dentro da temática do livro Libertação, a falar do capítulo 3, Entendimento. Então nós já tivemos na casa uma lindíssima palestra do nosso irmão Esmeraldo, também falando sobre o livro Libertação, da nossa irmã Eliane, falando sobre o livro de um modo muito bonito, não é assim? A tia Firmiana que falou de obreiros, não foi? Mundo Maior. Mundo Maior. Todas palestras muito bonitas, muito esclarecedoras. Então hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 3 do livro Libertação. E o próprio termo, já no começo, nos leva a buscar certos entendimentos e a querer entender realmente o que André Luiz quer dizer com o capítulo Entendimento. Nós vemos que ali vai haver dois casos de duas mulheres que vão se renunciar em favor daquelas que elas amam. E não é só uma única pessoa, como nós vamos bem observar. André Luiz ali está com Gúbio e também com Eloy, seu parceiro na caminhada. Gúbio é o instrutor espiritual para o qual ele ali vai estar basicamente absorvendo as lições daquele espírito que vai estar em uma missão em socorro a inúmeras entidades, tais quais não sejam somente a sua filha. E o que acontece no começo do capítulo 3? Logo após a palestra do ministro Flacos, no capítulo 2, André Luiz, Eloy e Gúbio vão ter a um templo de materialização. Eles ali vão se encaminhar
para estar encontrando com essas duas mulheres divinas. Então, numa noite bem cariciosa, tal qual a que se faz aqui hoje, numa noite bonita, estrelada, André Luiz foi caminhando com estes, e ali naquele templo de materialização, ele podia ver, como ele mesmo coloca, que o ambiente era circulado ou cercado por uma luz safirina, azul, radiosa e brilhante, que segundo este, ela se acumulou como uma psicosfera ao longo das emanações mentais daqueles que as frequentavam durante séculos. Então vejamos, olha só como é interessante, séculos em que se fez um templo de paz, de luz e de amor para fenômenos de materialização no plano espiritual. Nós vemos muitos os casos em que a materialização aconteceu, por exemplo, aqui no âmbito da Terra. E com André Luiz, já vi inúmeros irmãos espíritas falarem assim, ah não, mas materialização no plano espiritual? Sim, ela acontece. Porque o que acontece? Existem espíritos em evoluções ou dimensões evolutivas diferentes. E a materialização nada mais é do que o aglutinar, o condensar de um espírito em uma outra matéria mais densa, para se fazer visível para outros amigos e irmãos. Dá para entender? Então, ali foi ter André Luiz, Eloy e Gúbio. E já no comecinho do capítulo, ele pergunta para Gúbio, puxa, mas como é interessante que movam-se inúmeras quantidades de irmãos do plano espiritual para um simples caso de obsessão. E então, o Gúbio, como que fitando com um olhar assim longínquo, com um olhar de uma pessoa que basicamente olha a extensão dos casos, muito além do presente e do momento, ele fala que nós, encarnados, não imaginamos o contingente, a quantidade de servidores do plano espiritual que são basicamente chamados para resolver os casos de obsessão. Então vejamos, ele ali vai nos dizer da responsabilidade que nós temos uns para com os outros, da solidariedade que nos une, porquanto nós, na epopeia da humanidade, na história da humanidade, no capítulo que se fez e que se faz, nós todos nos reunimos em laços de amor e ódio, de simpatia e antipatia, e nós temos responsabilidades recíprocas. Então, ali ele vai mostrar que os mentores na espiritualidade, que os nossos familiares na espiritualidade e todos aqueles que lá estão, eles estão num estado de vigília, como se estivessem acordados. Eles não dormem. Já nós encarnados, por termos a bênção do esquecimento do passado e de inúmeras coisas, nós vamos estar como se estivéssemos sonhando. Nós estamos num sono. Então nós aqui estando, eles lá vão estar em um estado de vigília. No entanto, ao estarmos a sofrer, não significa que eles lá do outro lado vão estar impassíveis. Eles não vão estar imperturbáveis, sem sentir a necessidade de ajudar a todos nós que aqui estamos. E aí, nesse momento, André Luiz pergunta para Gúbio, mas então, quer dizer que você vai adentrar no caso de resolução dessa obsessão porque aquela que é Margarida é sua filha? Coloco nesses termos. E aí ele diz, não é simplesmente porque ela fora minha filha em eras recuadas, não, mas porque em casos de obsessão nós temos que considerar que há uma teia, uma rede de relações em que perseguidores e perseguidos fazem uma importância imensa naquela rede de relações. Então cada componente, cada pessoa é importante para a resolução do caso. Muitos podem pensar, ah, mas nós só pensamos no caso dos encarnados. Mas existem obsessões de encarnados para encarnados, de desencarnados para encarnados, tanto quanto de desencarnados para desencarnados. A única
única diferença entre nós e os desencarnados é que aqui nós temos um corpo. Portanto, a importância daquilo que nós poderíamos chamar de libertação ou de um processo em que as almas são acordadas para continuarem o seu progresso, o seu caminho evolutivo, ela é para todos e é uma oportunidade que deve ser aproveitada, porquanto, segundo Gubbio, a construção de um mundo melhor é uma responsabilidade de todos nós. Nós nos imantamos em uma teia. E o que nós vamos ver? André Luiz, Eloy e Gubbio chegando neste tempo de materialização é uma equipe. E vai ter uma segunda equipe composta por mais 2 mulheres, 2 filhinhas, que vão estar também recebendo uma materialização naquele templo. E o que acontece quando eles entram? Uma melodia suave, sublime e divina estava a banhar o local. As flores ou as plantas que ali estavam ali fora, elas correspondiam à melodia como que se estivessem realmente em uma harmonia, em uma sintonia com a melodia, modificando o brilho e a cor quase que imperceptivelmente. A gente percebe na narrativa de André Luiz uma sensibilidade. Aquilo que lá no outro lado é caricioso, é uma beleza que a gente não consegue aqui denominar, mas que é uma beleza e que corresponde aos sentimentos daqueles que ali congregam. E o que aconteceu então depois quando eles adentraram lá dentro e que a melodia começou a soar? Um dos médiuns que ali estavam, um dos mais responsáveis, emitiu uma prece. Atrás daquela cabine em que seria realizada a materialização, estavam 20 médiuns de materialização do plano espiritual. Veja só, a gente não pensa nisso, mas a mediunidade é inerente ao espírito. O corpo nosso, por exemplo, em que aqui estamos, ele permite que nós possamos manifestar a nossa mediunidade. Então, lá do outro lado, da mesma forma, aqueles espíritos que estão naquele campo vibracional vão doar uma energia cuja qual nós não dimensionamos, porque em um plano maior da vida, ali eles vão doar aquela energia para que o espírito se faça visível e possa se comunicar, abraçar, levar o seu afeto, o seu afago e a sua mensagem de trabalho para aqueles amigos que ali estão. Então, naquele momento em que uma música argentina suave e cariciosa se fez, André Luiz começou a notar que uma neblina translúcida, como se fosse uma neve, começou a se juntar, se condensar e tomar forma. Um brilho azulado começou ali estar a se irradiar. E diante de seus olhos aparece uma Madonna, uma mulher muito bonita, uma mulher muito esbelta em beleza espiritual, em que de seu olhar irradiava simpatia, bondade. E ali, aquela segunda equipe que estava ali para receber a mensagem, naquela segunda equipe, as 2 mulheres, as 2 filhinhas se ajoelharam. E ali se aproximaram daquela mulher chorando, uma das quais pede para aquela mamãe que esteja ajudando-a a não perder a oportunidade de estar buscando a sua mensagem divina. E ali, tomando a força com a sua mamãe, aquela mulher que veio de outras esferas e cuja qual tinha dado mensagens espirituais para as 2, há 6 anos anteriores àquele momento, elas chegam e dizem para aquela mamãe: mamãe, ajudai-me na mensagem que aqui venho buscar-te. Fazem 6 anos em que buscamos o papai. O papai está em densas sombras. Ele, todas as vezes que nós vamos ali mobilizar recursos de auxílio, de libertação espiritual, de socorro, todas as vezes em que nós inspiramos o seu coração para que ele esteja a deitar-se na nossa ternura, o papai simplesmente detesta-nos essa ternura. E ela chorava. Então aquela mamãe, descendo daquele local de materialização, abraça as suas filhas, as levantando, e ali ela vai dizer:
Minhas queridas filhas, o sol combate as trevas todos os dias. Portanto, nós também devemos estar a ajudar o Senhor no seu trabalho divino. O papai Cláudio, ele apenas errou nos seus caminhos. No entanto, ele foi aquele benfeitor amigo e amado que esteve a nos auxiliar e nos ajudar a basicamente trazer conforto para o nosso lar, uma educação na base de um assassinato. Nós não sabíamos. Este nosso irmão Cláudio, ele havia assassinado seu sobrinho Antônio, envenenando-lhe para que estivesse a se apossar de suas riquezas, porquanto ele queria dar estas posses para sua esposa, que era esta mulher que nós não temos o nome, e essas duas filhinhas que estavam buscando auxílio de sua mamãe. Então, este Antônio estava com muita mágoa, muita revolta deste Cláudio. E junto, este Cláudio, este nosso irmão, ele basicamente trouxe por lei de sintonia mais 6 irmãos do plano espiritual, espíritos esses maliciosos, vingativos, que estavam ali a trabalhar em suas perturbações. Espíritos esses também, tanto quanto este, necessitado. Então, ali esta mulher, esta grande mulher, vai se mostrar como uma portadora de uma virtude bonita, divina, e vai dizer muito além para suas filhinhas. Ela não vai dizer, vou reencarnar para ajudar o papai Cláudio. Não, vou reencarnar para ajudar o papai Cláudio, trazer também Antônio ao aconchego do meu coração e ali estar buscando transformar a revolta que há em seu coração em humildade, em amor, em beneficência com relação a Cláudio. E junto trarei as 6 entidades perturbadoras que andam nas sombras com seu Pai, para que estejamos nós todos a congregar com o Cristo. E junto, vocês duas virão como as minhas joias preciosas do coração. Meu lar estará cheio de inúmeras vezes, porque corações vão estar a se torturar, a se conflitar, vão estar ali a discordar em inúmeros âmbitos por conta deste passado de sofrimento. No entanto, em vocês encontrarei a joia preciosa, a flor prumosa que me dará origem a perfumes, que me dará coragem, perseverança para lutar e prosseguir. E então nós estaremos ditosas, porquanto estaremos sonhando com um momento em que lá no plano espiritual estaremos a vencer com Cláudio, com estes 6 irmãos e mais Antônio. Veja a grandiosidade de uma mulher como esta. Ela chega a dizer para suas filhas que era injusto que estes espíritos estivessem onde estavam, ou que o Cláudio não fosse auxiliado, porquanto nós não podemos estar desperdiçando a oportunidade, ou basicamente sendo ingratos com aqueles que nos foram os nossos benfeitores. Nós não podemos abandoná-los às sombras ao léu de suas escolhas, porquanto nós tecemos uma rede, uma teia, em que nós somos corresponsáveis uns em relação aos outros. Inclusive, outro dia, com relação a esse mesmo caso, esse mesmo capítulo, eu vi espíritas conversando e falando sobre o caso de Bezerra de Menezes. Quando Bezerra de Menezes chega do outro lado da vida, irmã Celina convida-o ao nome de Maria, Mãe Santíssima, para que ele estivesse a habitar em outras esferas superiores, em qualquer um dos outros planetas do nosso sistema solar. E Bezerra nega. Bezerra quer continuar e permanecer aqui na Terra em auxílio a todos nós. Uma abnegação, uma renúncia, da qual nós jamais podemos agradecer, porque o que nós sentimos por esse Espírito em auxílio é imenso. Então, ali nessa conversa em que eu vi com esses amigos espíritas, eles falaram assim: ah, mas eu não sou um Bezerra de Menezes, eu quero avançar, se o outro não quer avançar, que fique para lá, não me atrapalhe não. E foi muito interessante, porque ao dizer isso, uma
senhoras falou assim: eu concordo, e o pessoal que quer atrapalhar a gente tem que ficar quietinho, porque eu não sou um Bezerra de Menezes e não vou conseguir ter este amor generalizado, eu quero evoluir. E aí, eu achei muito interessante, porque os amigos naquele momento estavam relacionando que se, por exemplo, o Bezerra de Menezes estivesse partindo para Júpiter, ele não estaria mais com ligação conosco. E isto não acontece. Ele pode não estar ligado a tarefas e obras mais imediatas a nós, mas as obras as quais ele deixou aqui, seu coração eternamente se ligará a nós. E um exemplo é nessa mensagem que nós temos aqui de São Luís e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 495. Kardec traz uma carta cuja qual nós até já utilizamos aqui, mas nós gostaríamos de ler um trechinho dessa carta de São Luís e Santo Agostinho e também do comentário de Kardec, para nós desvendarmos um pouquinho e pensarmos, refletirmos nessa questão. Porque às vezes a gente pensa que os espíritos vão para lá e nós ficamos sós, nós ficamos órfãos e não ficamos. Olha o que eles vão dizer neste trechinho. Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. E isso eles estão a falar sobre os nossos anjos da guarda, anjos protetores. Kardec vai comentar o seguinte: a doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob a sua proteção, pois se, para eles, a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes na terra. Não dispõe eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som? Portanto, meus amigos, eles não se desligam de nós. Aqueles que venham a ocupar o lugar de grandes espíritos tais como, por exemplo, se o Bezerra tivesse a sair, também são de graus e elevações semelhantes, estariam a assumir a tarefa, estariam a assumir a obra, porquanto eles também estariam ligados a Bezerra de Menezes e estariam a clamar a sua inspiração, os seus sentimentos divinos. Então nós não nos desligamos, é que nós somos pequenos, nós ainda não conseguimos sair daquele amor ego, daquele amor de Narciso. Aquele amor de Narciso que se olha naquele lago, vê a sua própria imagem, se apaixona por si e é egoísta. Mas este ego, que um dia se tornará muito mais do que isso, se tornará coletivo, um ego em que se desdobrará. É como pensar em algo que está num cadinho, num fogo, que está ali aquecendo, mas que quando romper aquelas comportas, aquelas barreiras, estarão a espraiar-se por toda parte. Portanto, nós não seremos eternamente egoístas, ou nós não seremos eternamente espíritos em que estaremos importando-nos somente com o nosso eu, somente conosco. Muito pelo contrário. O nosso caminho é seguir o exemplo de um Bezerra de Menezes. O nosso caminho é conquistar o que esses espíritos conquistaram. E aqueles que estão na retaguarda,
nós temos responsabilidades. Aqueles que passam por obsessões, eles não passam sozinhos. Aqueles que estão junto com essas pessoas também se tornam responsáveis, porque há uma teia de relações cujos quais nossos olhos não são capazes de se aperceber. Então, voltando à história do livro, aquela mamãe estaria a aconchegar em seu peito as suas duas filhinhas trabalhadoras do bem, que deveriam agora estar movimentar a cabecinha do seu papai naquelas regiões sombrias, para que estivesse amolecendo o coração, para que estivesse tendo pensamentos de restauração e refazimento, para que ele pudesse estar tendo ideias as quais o colocassem possibilidade de reencarnar, de vir a ter de novo uma nova existência. E ela viria a ser a sua esposa e acolheria como seus filhos aquelas 6 entidades, Antônio e aquelas 2 flores perfumadas que eram as suas filhas, trabalhadoras de nosso mundo. Quando ali se findou aquelas mensagens maravilhosas, aquela entidade sublime desapareceu. E num segundo instante, outra música cariciosa estava a embalar o ambiente, para mudar o rumo da harmonia do pensamento, para mudar a sintonia ambiente, para que se fizesse possível a materialização já agora de nossa irmã Matilde, espírito também divino. Quando esta se materializa diante destes, raios dourados se soltam daquela neve translúcida e ela aparece como um pétalo. É como se fosse uma túnica grega antiga, movida em uma fina gaze azul, em que irradiava uma luminosidade bem suave. E ali, aquela grande mulher estava a informar aqueles espíritos do seu amor, do seu magnetismo envolvente, que nós todos queremos alcançar. Ali então, ela se dirige o olhar para aquela assembleia de espíritos que ali estavam, e Gúbio se levanta como se fosse um servo submisso, humilde, em que estaria a executar um trabalho divino com aquela mulher. Vejam só como os planejamentos são divinos. Gúbio era papai de Margarida, Matilde era mamãe de Gregório, um grande chefe de falanges sombrias das trevas, e este estava a obsediar Margarida. Vejam só como os planejamentos, na verdade, são realizados na espiritualidade, como as coisas se confluem. Nada se faz de forma parteada, nada é considerado sem a imparcialidade e sem o amor de Jesus, como o próprio Gúbio nos conta. Então aquela mulher começa a falar a Gúbio e a todos aqueles espíritos. E ela conta, narra os crimes hediondos pelos quais seu filho Gregório, há mais de 700 anos, 7 séculos, estando nas trevas, estava a executar. No plano da terra, em que nós poderíamos ali colocar como se fosse perto da época das cruzadas, mais ou menos, no plano da terra, ele esteve em Toscana, na Lombardia, e ali ele esteve a abusar do poder e da inteligência de todas as formas. E então, ao desencarnar, este espírito se tornou um sacerdote das trevas, porquanto ele fora um sacerdote. E ele então oprimia espíritos infelizes e ignorantes, culpados com remorsos, cujos quais ali estavam a servi-lo quase que de maneira cega. Este espírito agravou mais ainda os seus débitos para com a providência divina. Margarida chega a contar, mais para frente no livro, que ela estava tentando se aproximar desse espírito há 200 anos. E apenas há 50 anos ela conseguia ter contato com esse espírito, já amolecendo aquele coração, já fazendo com que aquele coração estivesse a sentir um certo tédio e a duvidar da vitória do mal. 50 anos. E nós aqui, às vezes, nos desesperamos por um dia. As coisas não são tão simples. Elas são muito mais complexas nas redes de relações, como o André Luiz aqui nos coloca. E ele nos incita a uma paciência bonita, porquanto o Espírito
estes erros do Gregório e ela vai começar a chorar. Ele diz até que as lágrimas que correm por sua face se assemelham a sementes de luz. E aqui eu vou até narrar porque a Matilde fala, eu não vou nem colocar as minhas palavras. É tão bonito porque dá vontade de chorar. Quando eu reli, eu chorei. Olha o que a Matilde vai falar ao chorar. Irmão Gúbio, perdoa-me o pranto que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Por todo espírito que está em sombras, por todo espírito que está basicamente nas trevas, há uma mãe que vela, há um pai que quer resgatar, há um familiar que quer socorrer. Para aquele coração de mãe, ele não é um monstro, ele é um espírito divino, uma joia preciosa, um bebezinho caricioso, qual se naquela infância ela estivesse a embalar em seu corpo, e se ela pudesse, ela daria de tudo pelo seu filho. No entanto, vejamos, ela continua a frase e fala o seguinte: não é paixão doentia quem vibra em minhas palavras, é o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamos-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. Como surpreender a perfeita aventura se recebo do Filho amado tão somente raios de forças em desvario? A gente é tudo da turma do chorinho. Veja só a beleza do que essa mulher nos fala. Nós nos alimentamos uns dos outros. Não há um único ser que vai ser abandonado. E nessa frase, nós lembramos de Jesus quando ele nos fala das ovelhas desgarradas, em que nenhuma das suas ovelhas estaria a se perder. E olha o coração de uma Matilde, a joia preciosa que ela perde no mar de lama, venturosamente reencontrará esta, depois de 700 anos. Mas vejamos, ela vai narrar que não é tão simples quanto parece. Muitas vezes nós, aqui na Terra, vamos falar assim: não queremos que os nossos filhos sofram, mas um espírito nobre e divino, tanto quanto ela, já sabe, não há como. Às vezes, só o sofrimento reparador é que poderá fazer com que as almas acordem. Mas não virá sozinho este Gregório. Sua mamãe, com virtudes divinas, se sacrificará e estará reencarnando junto com este. Ele terá que reencarnar e ali estará sofrendo a prova dolorosa, que muitas vezes nós não pensamos que é assim, da riqueza material. Ela estará a educá-lo sob os auspícios de Jesus pelo seu coração. Ele estará apegado a esta na infância, na sua mocidade, na sua madureza, mas nos momentos mais difíceis em que ele estiver que enfrentar, ela não vai estar mais presente. Ele terá, como um dos comandantes de centenas de espíritos, que está a receber tantos desencarnados quantos possíveis encarnados naquele séquito. Nós poderíamos até dizer que talvez não sabemos, uma empresa ou uma igreja, ou então sendo um daqueles
que estariam a ser dirigentes espíritas? Nós não sabemos. No entanto, ele teria que receber todos aqueles espíritos que serviam a ele. E ele teria a prova da riqueza material, exatamente para poder receber estes espíritos de forma gradativa. Ele estaria ali recebendo esses espíritos e teria todas as honrarias ilusórias que na terra nós possamos ter. No entanto, ele sofreria de calúnias, de inúmeras humilhações diante dos homens. E no final de sua vida, ele enfrentaria enfermidade, ele veria falsos amigos indo embora de sua vida, enfrentaria a solidão, o amargor, porquanto seu coração não veria mais a sua mãe encarnada, mas a sua mamãe, do outro lado da vida, estaria a ajudar o seu filho naquela reencarnação difícil, mas primorosa, cuja qual permitiria que este estivesse a restaurar os seus pensamentos distorcidos. E vejamos quão grande é quando Gúbio fala para esta que estaria a aceitar a missão de estar adentrando nas regiões tenebrosas, se condensando, assumindo aquelas energias trevosas para si, para se fazer visível para aquela congregação, para estar vendo o filho de Matilde e ajudando inúmeros espíritos. Ele estaria vendo naquele espírito, naquele Gregório, filhinho de Matilde, a sua mãe. Todo o espinho que ele estivesse a jogar como uma farpa em seu coração, ele estaria a colocar como o melhor enfeite perante a rosa divina que a oportunidade de Matilde e sua palavra trouxera naquele momento. Olha a beleza disso. Matilde fica feliz, imensamente feliz. Matilde fica radiosa e veja só, ela nos informa que ela teve naquele momento autorização para se fazer sentir naquele momento. Até isso a gente tem que considerar. Tem que se ter autorização para o Espírito grandioso se fazer socorrer outros espíritos que estejam ainda vivendo na retaguarda. Mas se fará. E ali ela diz que no momento do reencontro estariam nos campos de saída, que são regiões limites entre o plano superior e o plano inferior, em que a luz poderia ser manifestada ou feita-se visível perante as trevas, que é o momento do reencontro, que nossa irmã Firmiana nos estará palestrando, assim como uma assistência fraternal que nosso irmão Esmeraldo estará a nos presentear, ou uma missão de amor em que nossa irmã Fátima também estará a nos mostrar perante este livro. São histórias bonitas que se complementam. Naquele momento, Matilde também vai nos dizer o seguinte, olha só que bonito: creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores e dessas esferas de reajustamento, conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Olha que coração divino esperou 700 anos para um reencontro desses. Seu coração vibra. E muitas vezes o que nós vemos é a saudade divina e a nossa saudade. Só para terminar, eu trouxe uma poesia de um poeta que eu gosto bastante, às vezes não concordo com algumas coisas que ele fala, que ele professa, mas tem poesias tão bonitas. O nome dele é um nome que faz jus a um grande primo nosso, que nós amamos, o Pablinho. O nome deste é Pablo Neruda. Este poeta nos fala sobre a saudade. E ele vai dizer o seguinte, relacionando com estas histórias daquela mulher que sente saudades por seu marido, as suas filhas que querem colocar o seu pai em alçamento ou elevação, junto com aqueles 6 espíritos de Antônio, tanto quanto uma Matilde que quer elevar Gregório, mas não só este, todos aqueles séculos de
de espíritos. Saudade. Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam, é a dor dos que ficaram para trás, é o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos. Não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Entendemos esta mensagem? Nós estamos unidos uns aos outros. É uma bênção que nós estejamos sentindo, às vezes, uma dor por quem quer que seja, porque esta dor um dia se tornará um nutriente divino no solo sagrado de nossos corações e de nossas relações, em que estaremos a alavancar e a projetarmos em inúmeros outros planos e projetos em nossas vidas. Nós estaremos vivendo, todos nós que aqui estamos, em projetos futuros, presentes e futuros, de formas diferenciadas em nossas vidas, alavancando o amor em nossos corações. E sentir saudade é uma bênção, porquanto o coração que sente, o coração que respira, que sofre, pode dizer que amou. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.